mais de 200 mandados de prisão em mais uma fase da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal para investigar os responsáveis por atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Dessa vez, olha, foi uma mega operação policial em 18 estados brasileiros e também no Distrito Federal. O objetivo era prender condenados ou então gente ainda investigada, pessoas consideradas fugitivas ou então em risco iminente de fuga. A polícia só conseguiu cumprir 49 desses mandados. Mais de 159 pessoas não foram localizadas. Muitas delas tinham já quebrado tornozeleira eletrônica, estavam próximas da fronteira ou já tinham cruzado a fronteira para a Argentina. Agora são consideradas oficialmente foragidas e vão parar na lista da Interpol. Várias fugiram inclusive para a Argentina, que é governada por um presidente de extrema-direita que tem dado guarida para essa turma dos golpistas, dos bolsonaristas. Em algumas cenas das prisões, foram registradas algumas dessas cenas, fica evidente que os tais dos patriotas se consideram cidadãos acima da lei. Eles têm certeza que eles são cidadãos de bem e que não podem ser alcançados pela polícia. Vai fazer algo, eu não sei que ele vai levantar, não vai se povo. Eu sei que ele vai fazer. Eu não é falta de fé, não. Que maravilhoso você está fazendo minha obra com chegar. Continua. Eu te amo, meu filho. Calma. Vai ficar assim, né, companheira? Fazer as coisas na paz do Senhor, porque ele é um brasileiro patriota que não fez nada para ninguém, está passando por essa injustiça, estão tirando um homem de bem de dentro de casa. Só que a gente precisa que o senhor fique aqui com a gente. Ah, eu fico aqui? É, por gentileza. Se quiser abrir, mas se o senhor quiser se preparar, se eu puder lhe acompanhar, eu acompanho até lá, senhor, trocar de roupa, isso não tem É problema. um procedimento. Mas só não pode sair Só a do gente lugar do senhor não agora. pode fazer de outra maneira. Você não entende? Não é uma... Sim, ele vai ter que vir com essa arma para ele ir lá tomar um banho, botar uma roupa. Eu vou, não posso ter um fuzil, né? Por favor, né? Vocês têm um pouquinho de consciência, que é um bando de inocentes passando por isso. É impressionante, né? É como se eles acreditassem que possuem um salvo-conduto. Eles podem quebrar, ameaçar a ordem democrática, invadir os poderes e ainda assim são cidadãos de bem. Os bandidos são os outros. Ora, crime gravíssimo atentar contra a Constituição. Não, mas a gente queria salvar o país do comunismo. Que comunismo? Que loucura é essa? Mas essa gente só tem essa impressão de que pode fazer tudo isso e pode até confrontar a polícia. Imagina se a polícia fosse confrontada desse jeito numa ação, numa comunidade, numa favela no Brasil. A gente sabe o que poderia acontecer. Mas essa aqui era a esposa de um militar, então acha que está acima da lei. Esse tipo de reação indica duas coisas. Primeiro, que eles se sentem autorizados a fazer isso, porque teve um comandante, teve um chefe que fez, que comandou. E houve chefes militares que permitiram acampamentos em volta dos quartéis, um discurso golpista, tudo comandado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso explica, em parte. E o que explica que tantos tenham quebrado a tornozeleira, fugido, enfrentado as ordens judiciais e a polícia? Aí eu acho que é um erro de timing da polícia, da Procuradoria-Geral da República, do próprio Supremo. Está demorando demais para punir os chefes. Prendeu vários dos executores, daquela gente que foi lá e quebrou tudo na Praça dos Três Poderes. Mas está demorando para punir os chefes militares, o chefe político, a gente sabe quem é. E ao não avançar nesta punição, passa uma imagem de liberou geral, de que vale tudo, de que pode confrontar. Afinal, se o chefe não é punido, se os tubarões não são punidos, os bagrinhos se sentem à vontade para também, novamente, confrontar a ordem democrática. Mais grave ainda do que isso é que a demora do Judiciário, da Procuradoria da República, até da Polícia, para concluir os inquéritos de roubo de joias, de golpe de Estado, de falsificação de vacina, essa demora permite que avance no Congresso Nacional uma espécie de operação anistia, para anistiar o Bolsonaro antes ainda dele ser
condenado ou até para preparar o caminho para essa anistia. Bom, essa semana que passou, a Comissão de Constituição e Justiça indicou um relator para o projeto que estabelece a anistia para os golpistas do 8 de janeiro. O deputado Rodrigo Valadares, ele é bolsonarista, deu uma entrevista dizendo, olha, veja bem, não. Esse não é o momento de incluir o Bolsonaro nesse projeto. Por enquanto é só lá para a turma que quebrou tudo e tal, nós vamos fazer um projeto de anistia, mas quem sabe mais para frente. Está dado o sinal. Eles aprovam, tentam aprovar um projeto de anistia, mais para frente incluem o Bolsonaro no meio disso. Se anistiou os de baixo, aí anistia também o chefe. Então, antes mesmo da condenação, já estão preparando o caminho para a anistia. Esse foi um movimento, esse projeto que está avançando. Eu acho que o Supremo não vai permitir, mesmo que seja aprovado na Câmara, no Senado, vai ter veto presidencial e o Supremo vai considerar inconstitucional. Tenho certeza disso. Mas é preocupante. Outro movimento veio de Arthur Lira, presidente da Câmara. Ele desenterrou um projeto de lei antigo, até de um deputado do PT, do Vadir Damus, que previa mudanças nas regras das delações premiadas. Esse projeto estava lá guardado na gaveta e dizia o seguinte: não pode ter delação de réu ou de investigado preso, porque senão ele está sendo pressionado para delatar e delata qualquer coisa. Para que serve esse projeto tirado da gaveta agora? Para tentar anular a delação do Mauro Cid, o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Tem todo um debate também, se esse projeto avança, se ele é constitucional, se faz sentido, se vai mesmo favorecer o Mauro Cid. De qualquer maneira, é uma preocupação, porque mostra que há esse movimento, eles estão se sentindo livres para fazer esse tipo de articulação, né, que permitiria ou anular a condenação ou até evitar a condenação do Jair Bolsonaro. A extrema-direita se sente cada vez mais à vontade para avançar numa espécie de baderna institucionalizada, né, para salvar o pescoço do chefe. No caso do Arthur Lira, ele manda sinais para o bolsonarismo, mesmo que não aprove o projeto, mesmo que não ajude tanto assim o Bolsonaro, mas ele mostra, olha, eu estou do seu lado, estou tentando. E com isso, eles formam um bloco muito forte da extrema-direita do Bolsonaro com o centrão para tentar isolar o governo do Lula no Congresso. Bom, a extrema-direita está se sentindo assim à vontade, tanto que promoveu estas cenas. Vamos assistir alguns trechos no dia do julgamento do André Janones no Comitê de Ética, na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Ele era acusado de rachadinha e tal. A extrema-direita foi e promoveu uma balbúrdia, aqueles deputados de sempre, Nicolas, o Zé Trovão e outros, Éder Mauro. Olha a balbúrdia. Nós separamos algumas cenas aqui. Esta sessão acabou também opondo o relator do caso do Janones, que é o Boulos. O Boulos é pré-candidato a prefeito de São Paulo e era o relator do caso, mas acabou opondo o Boulos àquele coach picareta, como diz o Boulos, o Pablo Marçal. Pablo Marçal foi com um broche de deputado, e ele não é deputado, sentou ali no lugar dos deputados, então é uma cafajestagem. Né? Eles vão rompendo todos os limites e todas as regras. Para que ele foi ali, o Pablo Marçal? Porque ele também é pré-candidato em São Paulo e ele quer polarizar com o Boulos. Com isso, tirar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, do caminho. Dizer assim, a eleição é o Boulos com o Marçal. E o Marçal está tentando ter o apoio do bolsonarismo para ir para essa campanha. O Guilherme Boulos deu uma chamada no Marçal. Vamos ver o que falou o Boulos. Não sei se está aqui ainda o coach picareta. Está ali. Que eu espero muito que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes. Vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. Bom, esse episódio todo mostra que o bolsonarismo tem força, mas também está bem bagunçado. Vocês reparem. O Pablo Marçal quer ser candidato, o Boulos diz que na verdade ele quer vender a candidatura para o Ricardo Nunes. É uma confusão danada. Eles podem perder em São Paulo, o Boulos está forte nas pesquisas, e o bolsonarismo pode perder no Rio, onde Eduardo Paes, adversário dos bolsonaristas, também é favorito. Então eles têm força? Têm. Fazem barulho? Fazem. Mas não são imbatíveis e há um clima de muita instabilidade. Vamos ver o resultado nas eleições municipais deste ano.